E aí galera, então hoje vamos resolver a questão do drone de entrega, também de 2017. Então a leitura aqui do texto introdutório. A loja do Pará, especializada em vendas pela internet, está desenvolvendo drones para entrega de caixas com as compras dos clientes. Cada uma tem a forma de um paralelepípedo retângulo, ou seja, no formato de um tijolo. O drone entregará uma caixa de cada vez e colocará a caixa diretamente dentro da casa do cliente, através de uma janela. Todas as janelas dos clientes têm um formato retangular e estão sempre totalmente abertas. O drone tem um aplicativo de visão computacional que calcula exatamente as dimensões de H e L, ou seja, já faz toda a parte difícil, né? Deixa só o mole pra gente. O drone consegue colocar a caixa através da janela somente quando uma das faces da caixa está paralela à janela, mas consegue virar e rotacionar a caixa antes de passá-la pela janela. Então ele cuida de tudo mesmo. O aplicativo de controle do drone está quase pronto, mas falta um pequeno detalhe. Um programa que, dadas as dimensões da maior janela do cliente e as dimensões da caixa que deve ser entregue, determine se o drone vai ser capaz de entregar a compra pela janela ou se a compra terá que ser entregue por meios normais. Então beleza, ele vai dar pra gente as dimensões da caixa, as dimensões da janela. Ele quer que a gente verifique se a caixa cabe pela janela ou se ela passa pela janela ou não. A entrada ela é composta por 5 linhas, tá certo? A gente já consegue ver aqui no primeiro exemplo, ó. Cada uma contendo um inteiro. As 3 primeiras linhas contêm os valores de A, B e C, indicando as 3 dimensões da caixa em centímetro. As duas últimas linhas, contêm os valores de H e L, indicando a altura e a largura da janela, também em centímetros. Então beleza, não precisa fazer conversão de unidade também. Então aqui a gente consegue ver a entrada, né? Seria A, B, C e depois H e L. Na saída, seu programa deve escrever uma única linha contendo apenas a letra S se a caixa passar pela janela e apenas a letra N caso contrário. Então está aqui no exemplo, ó, 30, 50 e 80, sendo que a janela é 80 e 60, ela passa, tá ok? No outro exemplo aqui a gente tem 75, 100 e 50, sendo que a janela é 100 e 30, ela passa também. E aqui por último, no último caso de teste, a gente tem 20, 22 e 5, que é o tamanho da caixa. 20 e 10 é o tamanho da janela e nesse caso aqui ele passa. Você vê que aqui nesse caso aqui ele não passa, né? Então vamos entender direitinho quando é que a gente consegue perceber se ela passa ou se ela não passa. Nesse caso aqui nem é tão complicado, tá certo também. O que a gente tem que observar é que, dadas as duas menores dimensões da caixa, tá certo? Então por exemplo aqui, a caixa aqui nesse caso aqui ela tem 30, 50 e 80. As duas menores são 30 e 50, né? A gente tem que comparar essas duas menores com as dimensões da janela, porque essa maior aqui ele pode virar, né? E essa maior aqui ela passa direto na janela, vai passando, tá certo? Então ele vira de um jeito que ele só precisa se preocupar sempre com as duas menores dimensões da caixa, tá ok? Por isso que vamos ver aqui como é que a gente vai resolver essa questão aqui no código em Python, né? Então beleza, então repetindo, a gente tem que se preocupar só com as duas menores dimensões da caixa, tá certo? E fazer a comparação dessas duas menores com as dimensões da janela. Ok? Vamos fazer a leitura. A leitura a gente vai começar lendo a variável A, né? Então, vou fazer a conversão da entrada para inteiro. Mesma coisa na variável B, vou fazer a conversão da entrada para inteiro. Tá certo? Então, int input A, ou vai para A, depois int input vai para B também. Mesma coisa para o C. Input. Então fiz aqui a leitura das dimensões da caixa, tá certo? Vou fazer aqui também a leitura das dimensões da janela, então vou começar com H recebe int input. Depois vamos para a largura que vai receber int input. Pronto. Não vamos usar diretamente assim, tá certo? A gente vai usar um pouquinho das ferramentas que o Python 3 nos dá, tá certo? Que o Python nos dá. Então, no caso, a gente vai se aproveitar das funções de ordenação dele para a gente descobrir quais são os dois menores valores, para a gente não precisar ficar fazendo um monte de if else aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai criar aqui uma variávelzinha chamada caixa, tá certo? Essa variável ela não vai ser uma variável inteira, simples que nem as outras, ela vai ser uma lista, tá certo? Então, dentro dela vai caber um monte de variáveis, no caso eu vou colocar dentro A, B e C, tá certo? Então, na primeira posição da minha listazinha que eu estou chamando de caixa, eu vou colocar o valor de A, depois eu vou colocar o valor de B, depois eu vou colocar o valor de C, tá certo? Lembrando aqui que no caso
as listas em Python elas começam com o índice 0, então o A está na posição 0, que é a primeira, o B está na posição 1, que é a segunda, e o C está na posição 2, que é a terceira. Tá certo? Mas só por enquanto, porque logo em seguida eu vou usar um caixa.sort. Quem não sabe, o caixa.sort ele ordena os valores da minha lista, tá certo? Então, no caso aqui, ele com certeza vai ficar crescente. Então, o primeiro valor da minha lista caixa ela vai ter o menor valor possível, dentre esses três. O segundo vai ter o segundo menor e o terceiro vai ter o maior. Mesma coisa eu vou fazer aqui nas minhas dimensões da janela. Nas dimensões da janela elas vão ficar janela recebe h,l e eu vou dar um janela.sort. Então nesse caso aqui, as dimensões da janela também vão ficar em ordem crescente. A gente pode provar isso bem simples, ó. Print. Eu vou imprimir aqui a caixa, ou a lista caixa, eu vou imprimir também a lista janela. Tá certo? E vou fazer um teste aqui bem rapidinho, ó. Python 3, é o nome da questão, PJ drone, né? Então eu vou colocar aqui esse caso aqui 2 aqui, que ele é mais propício para a gente demonstrar isso. Olha que legal. 75, 100, 50, 100 e 30. E aqui ele vai imprimir as dimensões da caixa primeiro. Então ele colocou 50, 75 e 100. Observe que está em ordem diferente da que foi inserida, porque ele ordena. Então a primeiro o valor ficou menor, depois o segundo menor e por último o maior. E a mesma coisa aqui na janela, o primeiro vai ficar o menor e o segundo o maior valor, tá certo? Independente da ordem que for entrado aqui na entrada, que foi inserido na entrada. Então galera, vamos lembrar de remover essa impressão, porque essa impressão não faz parte da questão. E vamos fazer aqui o nosso teste, tá certo? Como é que vai ser esse nosso teste? A gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar o maior valor, assim, que importa da caixa, tá certo? Então no caso aqui, ó, o maior valor que importa seria o valor do meio, tá certo? Porque o maior valor mesmo, de verdade, da posição 2, esse aqui não importa, tá certo? Então o maior valor que importa aqui é esse cara aqui. Eu vou comparar esse daqui com o maior valor da janela, que no caso é o 100, ok? Ele tem que ser menor. Mesma coisa para esse cara aqui, ó. Eu vou comparar esse maior valor aqui, tá certo? Com o maior valor da janela. Ele também tem que ser menor. Vocês estão vendo que ele não é menor, né? Por isso que, justamente por isso que essa caixa aqui ela não passa, tá certo? Ela consegue passar de boa aqui, o 75 ele vira o 75, atinge o 100, de boa. Mas só quando ele vai tentar o menor valor, ele não consegue passar aqui na dimensão do print. A caixa esbarra, tá certo? Então vamos fazer essa verificação aqui no código em Python. A gente tem que fazer assim, né? Ó, if, tá certo? A gente vai começar com o valor do meio da janela, né? Ou, desculpa, o valor do meio da caixa. Caixa 1 por menor ou igual janela 1, tá certo? Então esse é o nosso primeiro teste. E a gente vai ligar esse teste com um outro testezinho que a gente também vai fazer, usando o operador AND, que é caixa 0, tem que ser menor ou igual a janela 0, tá ok? Então dessa vez aqui não ficou um teste só, a gente teve que fazer 2 testes. Esses 2 testes estão ligados pelo AND, e o que ele quer dizer é o seguinte, ó, isso daqui só pode ser verdadeiro ou falso, tem que ser verdade, e isso daqui também tem que ser verdade. Se as duas coisas forem verdade, ele vai executar o que eu colocar aqui embaixo do if, tá certo? Que no caso vai ser um print da letra S. Se não for verdade, né, ou seja, se a caixa não passar, então a gente só tem uma coisa a fazer, né, que é imprimir a letra N. Agora eu acho que está certinho a questão. Então galera, vamos ver aqui. Repetindo o que a gente está fazendo. A gente só precisa se preocupar, e não precisa se preocupar com o maior valor da caixa, porque ele passa direto na janela. Tá certo? Ele vai... É a dimensão de entrada na janela, né? A gente só precisa se preocupar com as duas outras dimensões da caixa, tá certo? As duas menores, que elas que podem esbarrar de fato na janela. Tá certo? Então no caso as duas dimensões menores a gente vai comparar com as duas dimensões da janela. Então a gente compara a dimensão do meio da caixa, no caso aqui 75, mas no caso aqui, né, seria o valor do meio da caixa, que seria a dimensão 1, a posição 1, perdão, com a posição da janela, que seria a maior dimensão da janela. Mesma coisa aqui na caixa, a gente vai comparar a posição 0 da caixa, então a dimensão da caixa, com a posição 0 da janela. Tá certo? Então se isso aqui for verdade, a caixa passa, print S. Se não for, a caixa não passa, print N. Vamos testar aqui com os casos de teste. Salva aqui, vou executar de novo.
Vou colocar aqui o primeiro caso de teste. 30, 50, 80, 80, 60. Então ele deu S, ok, passou. Vamos testar aqui para o próximo. 75, 100, 50, 100, 30. Ele deu que não passou. Vamos testar aqui por último, caso de teste. 20, 22, 5, 20 e 10. E ele deu 5 e passou. Vamos agora fazer a nossa submissão. Ok, vamos ver aqui. Python 3, beleza. Já está aqui no drone. Já tinha colocado aqui. Vou clicar aqui no Submit. Vamos ver se ele dá certo aqui direitinho. Aguardar o juiz dizer a resposta. E ele deu que... Aqui, ó. Pronto, passou em todos os casos também. Observe aqui que ele inclusive tem mais casos de teste, né? No teste, por exemplo, no teste 3 ele tem um monte aqui, ó. No teste 4 ele também tem, tá certo? A gente conseguiu todos os 100 pontos de 100 possível. Então, por hoje é isso aqui. A questão de hoje foi um pouquinho mais difícil, a gente vai crescendo no nível de dificuldade, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima, gente. Obrigado.